A ideia com esse vídeo é mostrar para os pais que na dependência química existem duas pessoas, o filho e o dependente químico, e que o desafio deles é aprenderem, descobrirem como fechar a porta, mandar o dependente químico embora, tirar o espaço dele, para que eles possam resgatar o filho de novo. Como que eu posso ajudar o meu filho a sair das drogas? Hoje eu quero falar sobre os comportamentos dos pais, que podem fazer toda a diferença para um filho parar de usar drogas. E a primeira coisa que os pais precisam ter em mente é que na dependência química existem duas pessoas, o filho e o dependente químico. É até comum escutar o relato dos pais, a percepção deles, frases do tipo: não reconheço mais meu filho, parece que é outra pessoa ali. E é isso mesmo, o filho não está mais ali. O que os pais veem é o conjunto de sintomas da dependência química, que inclusive se repetem com qualquer um que desenvolva o problema. E esses sintomas eles tomam conta da personalidade do filho. O desafio é que o filho continua se apresentando fisicamente muito parecido, é o mesmo rosto, a mesma voz, o mesmo corpo, é parecido. E aí os pais se confundem. Falam com o dependente químico achando que estão falando com o filho. Fazem as coisas para o dependente químico achando que estão fazendo para o filho. E o primeiro desafio dos pais é aprender a diferenciar um do outro. Aceitar que ali não é o teu filho, como você conhece, mas é o dependente químico. E o complicado disso é que com um filho normal, a gente conversaria, a gente explicaria, a gente acreditaria no que ele diz, mas com filho dependente químico essas coisas não funcionam. E é muito difícil para os pais aceitar que o filho tem uma condição que não é normal. E depois desse primeiro desafio de aceitar que não é o filho que está ali, que é o dependente químico, que você não está lidando com o filho normal, que as coisas que funcionariam com o filho normal não vão funcionar com o filho dependente químico. Depois disso, os pais precisam aprender a fechar a porta para o dependente químico. Mandar ele embora, para que o filho possa retornar pela outra porta que os pais vão aprender a deixar aberta. Nunca tem espaço para os dois em casa, mas quando os pais não sabem disso, eles caem na armadilha do controle. O que é isso? É quando os pais começam a querer controlar o dependente químico, a querer cuidar dele, a querer explicar com palavras para ele as coisas que eles acham que o filho precisaria entender, da lição de moral no filho, sem perceber que isso só alimenta a dependência química. Sim, esses comportamentos alimentam a dependência química, sem os pais perceberem, e muitas vezes passam anos controlando, cuidando do dependente químico, tentando explicar as coisas para ele, convencer ele, e sem perceber alimentando a dependência química, torcendo para que o filho volte, o filho apareça em algum momento, mas isso não acontece, porque o filho não vai aparecer enquanto o dependente químico não sair. Eu quero te falar nesse vídeo sobre algumas formas de fechar a porta para o dependente químico, de mandar ele embora, para o filho poder retornar para casa. E a principal forma de fechar a porta para o dependente químico é uma única palavra: não. Não. Não para as facilitações, não para as vontades e para os desejos dele, não para qualquer coisa que dê estrutura para ele usar droga e que não seja direcionado ao tratamento. Não. Sobre isso, eu quero trazer uma citação de um psiquiatra argentino brilhante, Dr. Eduardo Calina, que ele fala o seguinte: curar um adicto significa ensinar a ele e a sua família que existe o não. Em cima disso, eu quero dar duas dicas que são muito valiosas para você conseguir aplicar isso. A primeira delas é uma máxima que diz o seguinte: não é uma frase completa. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que não precisa de explicação, não precisa de justificativa, não precisa esperar que o filho concorde com o não. Não é uma frase completa. E um obstáculo para isso aqui é o medo dos pais de desagradar o filho. Medo de, puxa, se a gente falar não para ele, ele vai querer sair de casa, ele vai querer usar mais droga, ele não vai voltar mais, e os pais ficam com medo. E esse é um grande obstáculo que precisa ser tratado nos pais, para que eles possam fazer a parte deles. E a segunda dica tem a ver com uma outra citação que é muito falada nos grupos de mútua ajuda, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Al-Anon, os grupos de família, que é o seguinte: se você quer usar drogas, o problema é seu. Mas se você quer parar de usar, o problema é nosso. Em outras palavras, se você pedir coisas que não têm a ver com o tratamento, com o processo de parar de usar droga, a nossa resposta é não. A gente não está com você nessa. Agora, se você vier pedir coisas que conduzam a um tratamento, à interrupção do consumo,
aí você vai ouvir um sim. Aí é nosso problema, a gente vai comprar essa briga junto com você. Isso leva à segunda forma de fechar a porta para o dependente químico, que é uma forma de pensamento, na verdade, quase que uma pré-condição para que os pais consigam falar o não, que é o pensamento de que não é problema meu. Os pais precisam conseguir pensar isso. Não é problema meu. Porque na dependência química é comum que os problemas do filho comecem a preocupar os pais. Então se ele está sem dinheiro, se ele está sem estudar, se ele está sem trabalhar, se ele terminou um namoro, se ele... qualquer coisa, os pais acham que eles precisam fazer algo para resolver aquilo. E desenvolver essa capacidade de pensar, pera, não é problema meu isso, é problema dele, ele vai ter que resolver os problemas dele, é outra forma muito poderosa dos pais ganharem poder de fechar a porta para o dependente químico. O obstáculo aqui é uma lógica invertida, que os grupos de mútua ajuda também falam muito bem sobre isso. Os pais pensam que são os problemas do filho que levam ele a usar drogas, e aí é a armadilha, porque, bom, se são os problemas que ele tem, tá sem dinheiro, tá sem estudar, tá sem trabalhar, ou terminou com a namorada e que levam ele a usar drogas, então a gente vai resolver os problemas dele, porque naturalmente ele vai parar de usar drogas, certo? Se fosse isso, sim. Mas o que a sabedoria dos grupos de mútua ajuda fala com muita precisão é que não são os problemas que levam ele a usar drogas, mas são as drogas que levam ele aos problemas que ele tem hoje. Por isso que o primeiro desafio é resolver o problema de drogas. É fechar a porta para o dependente químico. Depois vai ter espaço para resolver os problemas que foram sendo criados ao longo desse tempo. Essas são formas muito poderosas de fechar a porta para um dependente químico. Conseguir pensar e sentir que não é problema meu e conseguir dizer e sustentar o não. E aí ele vai perder o superpoder do dependente químico, que é o superpoder de passar as consequências das escolhas e dos atos dele para os outros. Se ele não tiver quem receba a batata quente dele, vai ficar com ele. E aí vai nascer a necessidade nele de mudança. E aqui entra o famoso ele tem que querer. E quando os pais conseguem fazer esse movimento, ele passa a querer, porque ele ficou com a crise. E dessa forma a família o ajudou a chegar nesse ponto tão importante. Eu acho que deu para sentir que não é nem um pouco fácil para os pais fazerem isso. E é por isso que é tão importante os pais começarem a dedicar energia a si mesmos, para eles se capacitarem e se fortalecerem para dar conta desse processo. É a forma com que eles podem realmente ajudar um filho a sair das drogas. E vale a pena se dedicar para isso aqui. Então é uma questão de investimento dos pais, de irem ler, participar de grupo, fazer curso, fazer terapia, buscar ajuda profissional, para que eles se capacitem e se fortaleçam, para poder fechar essa porta para o dependente químico, mandar o dependente químico embora e abrir a porta para que o filho possa retornar para casa.